Jesus abençoe essa reunião, que a gente faça da sua palavra o nosso alimento, não só nessa manhã, nessa reunião, nesse dia, mas durante a nossa vida. Obrigado, meu Deus, por o Senhor apresentar uma verdade para a gente, confiar, para que a gente possa se apoiar no meio da tempestade. É tão bom ter o Senhor presente na nossa vida, porque isso nos faz sentir segurança de que a gente está no lugar certo. Obrigado, meu Deus, pela vida do Nathalie, da família dele. Obrigado pela vida do Henrique, da Amém. família Obrigado. dele. Obrigado por o Senhor nos dar a oportunidade aqui de falar livremente sobre o Evangelho. Tem muitos países que a gente não tem essa liberdade de poder louvar ao Senhor e a gente tem isso aqui no nosso país, então vamos ser gratos por isso. A gente não pode deixar que as bênçãos da nossa vida passem despercebidas, porque elas são muito valiosas, mas a sua presença, ser o abençoador é o nosso maior presente, meu Deus. Que os seus presentes para o mundo aqui que a gente recebe não nos distraiam, que a grande recompensa é ter o seu presente na nossa vida. Amém. Bem, bem. Vou ler aqui então, tá? Tá. Manda bala. NTI. Eu gostei dessa Bíblia NTI. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava a ninguém. Nessa cidade, morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal, pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Uau! Uau! Essa é muito pesada. Essa eu já saquei um monte de coisa aqui, mas eu vou deixar o meu sogrão. Aí, tá bom. Então, mas continua aí. Ué, pra mim só tem isso aqui. É, eu também só vi isso. Não, mas aqui na Bíblia, Ah, você quer que eu continue lendo a Bíblia? é, Ué, mas aqui só tem isso aqui pra mim. porque você separou a parábola em si, mas tem um comentário de Jesus aqui que eu vou ler então. Tá. Ó, então disse Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Tá? Então, olha só, assim, falando mais concisamente, essa, essa parábola, o que Jesus falou anteriormente era sobre a segunda vinda dele. Né? Jesus veio a primeira vez para salvar, para curar, para libertar. E aí, durante um certo tempo, lá na frente, Jesus voltará de novo para terminar tudo e ter a sua segunda vinda. E aí, a, a, os dias, a história da Terra vai terminar. Vai ser o fim do mundo. E uma coisa muito interessante, mas não é bem o caso aqui, não é um caso a se pensar aqui, porque Jesus começa falando sobre o dever, é uma obrigação, é uma coisa natural e necessária, vital, de orar, de orar sempre e nunca esmorecer. A gente aqui somos pessoas que temos o Espírito Santo dentro de nós
e que esse Espírito Santo nos deu uma outra vida, uma vida espiritual, uma vida outra. E essa vida outra tem respiração, ela tem existência. Então, assim como nós estamos constantemente em comunhão conosco, a gente, até no sono, a gente não se desliga. A gente passa para outra parcela do cérebro, né? O subconsciente. Mas durante o dia a gente está sempre conversando com a gente, está sempre em comunhão com a gente. Essa nova vida é assim também. A gente deve estar sempre em comunhão com essa nova vida, com esse novo coração, com essa presença do Espírito em oração, em comunhão. Não é orar sempre falando coisas para Deus. Estando em espírito, atento, vigiando, para a gente acertar nas nossas escolhas. Então, essa parábola é sobre isso. Então, dando o exemplo dessa mulher, dessa viúva. Então, então Jesus compara o juiz iníquo com Deus, com ele. E aí é o oposto, lógico, nós estamos vendo aqui que é o oposto. Porque o juiz iníquo, ele vivia acima de um pedestal. E olha que pedestal que ele arrumou. Ele era um Deus para ele mesmo. Ele não temia a Deus e nem aos homens. Então ele vivia solitário, sozinho na justiça dele, no valor próprio dele, na independência dele. Então, nesse ponto, ele estava assim blindado sobre qualquer influência das pessoas ou blindado sobre as influências de Deus. Ele era frio mesmo. E ocupava um cargo de utilidade pública. Ele era juiz para cuidar das pessoas, para ver o caso das pessoas. Ou seja, existe muito por aí hoje em dia essas pessoas, né, que estão ali para receberem o benefício próprio e não para cuidar da comunidade. Aí vem a mulher, que é o contrário dele, a mulher viúva, dependente de tudo, não tinha ninguém para lutar por ela contra o adversário, então ela, dependente do Estado, dependente da comunidade, dependente do governo, ela vai a ele para cuidar do caso dela. Aí, ela, insistente, então ela teve essa lição nossa, insistente. Todo dia ela ia lá e falava só uma coisa: cuida da minha causa contra o meu adversário. E por um tempo, aqui na minha Bíblia diz algum tempo, mas na sua diz por muito tempo. Verdade, deve ter sido muito tempo. Esse juiz, então, negava, não tinha nenhum contato. Aí ele pensou em atender a mulher, não porque modificou, não porque se comoveu, não porque ela influenciou bem ele, apenas, mais uma vez, egoisticamente, só para não ter apurrinhação, não ter aborrecimento, eu vou cuidar da causa dessa viúva e vou dar ganho de causa para ela não recorrer. Então, na verdade, aqui, implicitamente, ela estava certa na luta contra o seu adversário. Então, ela demonstrou força de vontade e, mesmo não tendo nada, mesmo sendo desvalorizada naquela época, como mulher, como viúva, não tendo ninguém para cuidar, ela tinha isso dentro dela. Ela não tinha nada perante as pessoas, mas ela tinha muita coisa como ser humano. Isso aqui é importante aqui para a gente ver. A pessoa pode não ter nada na vida, pode não ser reconhecida, pode ser desprezada, mas ela é valorizada pelo que ela é. Então, essa mulher teve perseverança, sabia das leis. Eu vou ler aqui, em Êxodo. Deus, no Pentateuco, isso, lei para os judeus. Não maltratem as viúvas nem os órfãos, primeiro. Segundo aqui, não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Essas pessoas, o estrangeiro, o órfão e a viúva, eram pessoas que estavam limitadas, dependentes do poder público, né? Então, Deus já fez essas obras, essas leis. Outra coisa, quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas caírem no chão,
não voltem para buscá-lo. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Então, as pessoas, até os cantos da roça, eles não podiam mexer. E se caísse alguma coisa, isso hoje em dia se chama resteva, né? Aí, então, isso era uma prática para abençoar as viúvas, órfãos e os estrangeiros, e as pessoas também seriam abençoadas por Deus, entendeu? Então, essa mulher, ela ela demonstrou esse poder de ser humano com potencial e insistente, sabendo dos seus direitos, e por algum tempo. Esse juiz, por algum tempo, resistiu, mas ele egoisticamente resolveu fazer para se liberar dela. Agora, aí quando Deus... Isso. Aí quando Deus diz assim, quando Jesus disse assim, considerai o que o juiz iníquo disse. Então, ao contrário desse juiz, Deus ouve e atende, assim, imediatamente a pessoa. Ela ficou um tempão na porta do juiz, o juiz não atendia ela. Agora, ela queria que o juiz começasse o processo. Não, ela não foi lá para pedir a resolução positiva para ela do processo, só para ele cuidar. Aí o tempo que demorasse. E ele foi rápido para não se aborrecer. E Jesus faz ao contrário. Assim que a pessoa ora para Deus, que precisa de uma coisa, Deus já atende, mas atende na medida dele, do jeito dele, com o tempo dele. Veja bem, a pessoa está precisando de um emprego, aí se desempregou, precisando de um emprego. Ela pede para Deus, perdeu o emprego ontem, pediu para Deus emprego ontem mesmo. Senhor, eu preciso de um emprego. Deus já ouviu imediatamente e já começou a trabalhar na vida da pessoa para ela ter. Ela precisa do emprego, ela fica pedindo emprego, mas a pessoa, nós devemos saber que durante logo na primeira ouvida, Deus ouviu, mas entre a primeira ouvida e o resultado, o processo transitado em julgado lá com o que nós queremos, o que nós precisamos, existe um tempo, que é o tempo de Deus, que nesse tempo Jesus trabalha na nossa paciência, na nossa fé, ele trabalha outras coisas que nós precisamos no nosso coração internamente, para depois, no fim, entregar o resultado, entendeu? Eu vou dizer, ou até mesmo não. Tem gente que ora por uma cura, é trabalhado no seu coração, na sua fé, deposita em Deus a sua esperança e depois, no final, morre. É impressionante, porque isso não foi a vontade de Deus. Então, esse mistério de Deus a gente deixa com ele. Mas o que a gente está dizendo aqui é que Jesus, ao contrário desse juiz, ele atende e logo na primeira a gente deve se perseverar, não deixar de comunicar para Deus, conversar com Deus. Não é ficar repetindo. Nesse caso, essa mulher só repetia a mesma frase, mas nós não. A gente sabe do que a gente precisa, mas pergunta, conversa com Deus e Deus vai dizendo para a gente onde a gente está trabalhando, onde a gente precisa ser trabalhado na fé. Como uma criança, né? Ela pede um brinquedo e a gente não pode dar imediatamente, senão ela vai ficar mal acostumada, vai ficar mimada. Então, é como fosse uma criança para educar, para Deus educando a nossa fé e a nossa vida. E aí, ele diz assim, que parece que demora, mas, assim, ele mesmo diz, parece que demora, porque é certo mesmo, para a gente demora, nossa vida, nós estamos ansiosos, mas na verdade não está demorando. E ele diz assim, logo certamente, depressa vos atenderá. Por quê? Nossa vida com Deus é uma vida, não é de materialismo, é de nós crescermos interiormente. Então, quando a gente pede uma coisa e Deus logo responde positivamente, trabalhando na gente, a gente já está no lucro, já está ganhando, já está sendo modificado, já está crescendo, já está evoluindo. Então, isso a gente agradece. Obrigado, Senhor, porque tu estás trabalhando na minha vida. E aí, às vezes, até você esquece do que você pediu e já vê como coisa menos importante. É isso aí. Quer falar aí, Nathalie, para você aproveitar o tempo que a gente tem aqui contigo? Sim. Eu entendi também essa questão da persistência e essa parte final, como o Henrique falou, entender que nem tudo é no tempo que a pessoa quer.
e sim no tempo que É. tem que ser. Às vezes vem uma inovação, pensando no aspecto empresarial, né? Às vezes você tem uma ideia muito boa, uma inovação que ainda não está no tempo dela acontecer. Se a gente for ver, pô, lembra do Gurgel? O Gurgel trouxe carro elétrico há décadas atrás. Pô, não deu Uhum. certo. Agora está bombando, né? Então, Uhum. às vezes a gente tem uma inquietude, né? Que é normal no empreendedor, normal ali no cara que está querendo inovar, trazer novidade, mas ele tem que entender que as coisas têm o seu tempo para acontecer, que ele tem que persistir, continuar acreditando. E como o Henrique falou muito bem, ela não pediu para intervir a favor da causa dela, só pediu para julgar a causa, porque ela tinha convicção no que ela acreditava, por isso ela insistia. Eu É. acho que isso também fica muito claro, né? A gente muitas vezes, primeiro, deixa de perceber uma possível inovação porque não quer dar ouvidos a alguém, como era o caso do juiz, ou o empreendedor nessa inquietude de querer tudo muito rápido. A gente está numa geração, né, que as pessoas querem tudo muito imediato. Às vezes ela não percebe que a ideia é boa, mas o timing não. Então, calma, volta, amadurece a tua ideia, espera. Pode ser que o mercado ainda não esteja pronto para aquilo, mas na hora certa, sim, você persistindo, você vai de repente ter êxito. Eu acho que isso foi o que eu tirei de principal, além dos pontos. O Uli colocou uns pontos muito bons aí no chat também, que eu acho que são muito, muito cabíveis em relação ao comportamento, né, do juiz, nessa questão dele de estar no pedestal, mas eu acho que isso é muito bom. E aí, só completando essa parte final, não é porque não aconteceu agora que você tem que perder sua fé. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte dessa conclusão de que espera, acredita, persiste, não perca sua fé. Eu acho que essa é a mensagem final, porque até olhando para o aspecto religião e negócios, é isso, a pessoa que é tudo tão imediato, né, tão imediatista, e aí se não acontece, ela para de acreditar. E aí, calma, acredita, realmente, eu acho que essa mensagem final ela é muito, muito forte para o ambiente, de novo, tanto pensando em religião, em acreditar no seu próprio, no princípio, no que você realmente tem fé, como nas suas ideias, no seu propósito, na ideia central do que você quer trazer. Isso. Perfeito, perfeito. Ó, mais uma coisinha aqui que eu tenho que falar. Quando a mulher fala que julga a minha causa contra o meu adversário, olha só que coisa impressionante. Nós vamos a Deus para Deus julgar a nossa causa diante do nosso adversário, que é diabo, que é Satanás. Além disso, as coisas que para que ele nos façam, para que ele não nos faça desistir. Satanás quer que a gente se desligue de Deus, quer que a gente vá se distrair com outras coisas, quer que a gente vá para o outro senhor, que é o... Aí, no caso, William, eu vou tomar aqui para você, o mercado é o senhor, né? É o senhor da riqueza. Se a gente se dedicar de vida ao mercado, a gente está nesse mundo aí que é o senhor desse mundo. E também tem outro adversário em nós, que somos nós mesmos, que Satanás usa, então os nossos próprios desejos, nossa velha natureza, nossos velhos hábitos, a nossa independência, o nosso egoísmo. Aí a gente fica que nem esse juiz aqui, sobe no pedestal e não acha que não precisa mais de Deus. Esse é um inimigo que está em nós, que a Bíblia diz que a gente luta contra a velha natureza e a nova natureza. Só que a nova natureza ganha, ela está vitoriosa, ela é divina. Então é muito superior à antiga, que já está crucificada na cruz. Até o final desse livro, esse Henrique tem que abrir uma conta na corretora. Já viu a transformação aqui, Nathalie? Que eu tô fazendo, falando inspirações de mercado financeiro. Coisa linda. Fico É, muito feliz com isso. Eu estou aprendendo aqui, né? acho que o Vou aprendizado passar está aqui, sendo de ó, o que conjunto eu aqui. pensei, né? Cara, eu tenho muito medo de quem não respeita a autoridade de Deus, porque essa pessoa vai temer o quê? Essa pessoa ela pode fazer qualquer coisa que ela, se ela não tem Só que medo assim, ela não tem medo das William, consequências disso, ela ela não vai tem ter medo medo da nem da consequência de autoridade, quê? ela não tem medo, esse juiz não temia nem o superior dele, Exato. homem nenhum. Ele não tinha medo que a mulher denunciasse ele, que nem queria saber, ele estava isolado, ele era o Deus ali. Continue, por favor. Aqui nessa história que o Nathalie falou, ajude-me a julgar o meu caso contra o meu adversário, eu vejo que a gente pode ter duas interpretações aqui, né? Julgar o caso contra o meu adversário para mostrar que está um de um lado e o outro do outro, mas também ela pedir para que ela seja vitoriosa e ele perdedor. E aí eu já li uma coisa
importante uma vez, que é assim, a gente quer justiça contra os nossos inimigos, mas a gente quer vitória, misericórdia nos nossos pecados. A gente quer que tenha dois pesos e duas medidas, porque a gente faz o que a gente sofre. E a gente deve buscar, na verdade, que a vontade de Deus, né, seja prevaleça, né? É, E verdade. aqui, durante essa história do juiz não quis julgar o caso da viúva, ele pensou assim: é verdade, não temo a Deus e também não respeito a ninguém. Às vezes a gente é consciente do nosso pecado, mas mesmo assim a gente não toma uma atitude em relação a isso. Tem gente que gosta de ter pecados de estimação. Ah, eu sou alcoólatra mesmo, eu sou um mau marido, eu sou traidor da minha esposa, eu sou ladrão, e é isso aí mesmo. Vamos fazer o quê, né? O sistema é assim, eu vou sonegar imposto mesmo, que o sistema é assim. E muitas das vezes a gente cai nessa armadilha de ser condescendente com o nosso próprio pecado. E aqui, com relação a ele ceder à pressão, cara, isso aí tem batido muito em mim nos últimos 2 meses, né? 1º de abril eu até falei um pouco sobre isso. Às vezes a gente fere um mandamento, a gente fere a vontade de Deus por pressão da sociedade. Porque ser cristão não é ser pop, não é ser popular. Foi quando a história lá de Herodes, né? O Herodes, ele vacilou porque ele estava com medo do que a galera ia pensar. Ele gostava de João Batista, mas ele estava com medo do que a galera ia julgar por ele ter feito uma promessa lá para a mulher publicamente. O Quintus, né? O Pilatos, que Foi Pilatos, que lavou as Pilatos também, mãos, né? né? Que mandou crucificar Jesus por uma pressão da Também. sociedade. Muitas das vezes a gente vai estar numa festa e o pessoal bebe, bebe. Ah, pô, dá um jeitinho aqui, ninguém vai ver. E aí a gente cai nessas armadilhas de estar fazendo, de estar pecando, porque a sociedade está pressionando a gente para tomar uma atitude. Ah, você tem que ser enérgico, você tem que disciplinar o teu filho fisicamente, porque ele não pode falar assim com você na frente de todo mundo. Quando na verdade a gente deveria abraçar o nosso filho e dar um beijo, né? A Rayana tem me ensinado muito que essa é a orientação clara de educação com os filhos. Essa aqui foi muito pesada pra mim, sabia? Essa aqui tá, pô, muita pedrada aqui pra esse texto aqui. Acho muito boa. Foi muito boa. E aqui eu vou só falar em texto, em vídeo aqui, o que eu escrevi, né? Talvez seja importante para depois a gente ver isso. Assim como o juiz cedeu à pressão da viúva, muitos investidores eles cedem à pressão do mercado. Cara, às vezes tu tem que persistir na tua ideia porque ela só é uma oportunidade porque ninguém tá vendo. Ser cristão é não ter medo de desagradar a sociedade, assim como as maiores oportunidades elas não serão populares no mercado. O juiz era como um investidor que não tem humildade em relação ao mercado, de entender que ele é soberano. E às vezes a gente vai estar errado mesmo, e quanto mais rápido a gente admitir a nossa falta, a nossa soberba, né? Melhor vai ser para o nosso resultado. A viúva é como os ignorantes na bolsa que dão autoridade à pessoa ou à empresa errada. Eu vejo muita gente dando autoridade para a pessoa errada. A autoridade ela tem que vir de Deus. Cuidado com os conselheiros que você busca no mercado, eles podem estar descompromissados com o teu resultado. Tem muita gente que só quer falar aquilo que eles acham que a gente quer escutar. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Quem não teme a Deus dificilmente segue princípios. Essas pessoas só têm compromisso com elas mesmas. O investidor ele deve ter compromisso com um princípio, porque às vezes a gente está até tendo lucro, ganhando, mas ferindo princípios. Isso aí eu me lembro de Sansão. Ó. E o investidor acha que o lado certo é o lado dele. Mas e quem está do outro lado? Quem está vendendo aquilo que ele está comprando? Também não acha que está certo? E aí se encaixa aquela história da gente querer justiça contra os nossos inimigos e misericórdia ao nosso favor. Ulisses, Oi? eu tinha que estar rindo aqui agora. Sobre o que você está falando aí. Você está dando você está colocando o juiz como um bom exemplo? Não. Ué, você falou que a gente não deve ceder
às pressões da sociedade. E o juiz cedeu. Foi isso que eu entendi? Ah, a gente não deve ceder à pressão de fazer o certo. Sim, querido. Mas não deve ceder, mas o juiz, em momento nenhum, devia resistir àquele pedido da viúva. No primeiro momento, ele deveria atendê-la. Ele não era o papel dele resistir o pedido da viúva, e sim atender desde o princípio. Aqui, ó, quando ele fala, porém, como essa viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela. É tipo assim, pô, eu vou falar o que ela quer escutar para ela parar de me perturbar. É, isso. errado, Mas isso é isso é atitude errado. Isso é errado da parte dele. Então, foi isso que eu tô falando. Espera aí. Pareceu o contrário que eu falei? Aí, Nath, se tiver que ir embora aí, cara, fica à vontade, tá? Isso. Tá. Fala aí, Vou Nathan. ter que ir, mas eu depois vou pegar a gravação, tá, gente? Tá Que aí bom. vocês podem concluir aí. Valeu. Agora esquentou o negócio. Boa. Valeu, Nathan. Obrigado, bom dia, gente. Valeu, Tchau, querido. tchau. Beijo. E... Ué, pareceu que eu falei o contrário, ô Henrique? Não, olha só, veja bem. A premissa aí é: a gente não deve ceder às pressões da sociedade. A sociedade é a viúva. Sim, E a gente é o juiz. sim. Então, mas esse juiz não tem que resistir, tem que ceder desde o primeiro apelo. Ele resistiu porque ele era insensível, mau funcionário. O juiz não resiste à causa de ninguém. Ele cuida da causa das pessoas. Ué, o que eu entendi aqui é o seguinte. A Olivia não quer ver aqui, às vezes, 5 horas de desenho? Tem. Aí, às vezes, eu tô aqui ocupado com o meu trabalho, eu falo assim, vê aí 5 horas de desenho. Ou seja, para despachar ela e não me preocupar em pensar se aquilo é bom para ela ou não, eu falo, tá bom, ok, eu vou dar a sentença a favor dela. Sim. É engraçado, você está certo. Mas quando você disse que a viúva é a sociedade que está pressionando, a Olivia querendo ver um filme, aí, no caso, você está colocando a realidade de Jesus, não do juiz mau. A realidade de Jesus é essa que a gente não atende, não cede. Olha só, é essa a realidade, é de Jesus que você está falando, não do juiz. Ó, Jesus é que não cede à pressão da sociedade. Quando a sociedade pede alguma coisa para Jesus, Jesus atende no tempo dele e não se apressa. E também não diz assim, eu vou atender só para não me aborrecer. Não, ele cuida, ele atende desde o primeiro momento e entrou já no processo, né, o processo do juízo aí, cuidando da pessoa. E vai atender aquele pedido dela no tempo certo, não no tempo dela. Ué, eu não concordo com isso não. Espera aí, vamos então conversar, porque essa aqui é a premissa do texto. Você está falando uma coisa aí que eu estou entendendo, Por exemplo, mas... não tem muita gente pedindo para ser milionário, rico, para gastar dinheiro com droga, com farra? Sim. Então Mas isso não é o exemplo da viúva. Jesus tem que atender tudo que as pessoas pedem? Então, não. Você está colocando o exemplo, nós como cristãos, em relação a Jesus. E não o exemplo da viúva com relação ao juiz iníquo. Você tem que separar os exemplos, as figuras de exemplos. Você está correto quando você fala Jesus e cristãos.
Mas você não está correto em comparar o juiz e a viúva nisso. E você colocou aí, o juiz é, a viúva é, não. Aonde que Porque, acontece isso? você leu aí, a viúva é o exemplo de gente que dá autoridade a quem não tem. Ué, eu vou dar autoridade para alguém que não respeita, que não teme Deus e que não respeita ninguém? Olha só, a viúva a viúva e o juiz é um fato real que acontece nesse mundo. O juiz foi toda a autoridade, segundo a Bíblia, é instituída por Deus. Deus é que dá autoridade para as pessoas, para julgarem as pessoas, até policial, até quem tem autoridade é de Deus, para não ter caos no mundo. Instituiu essa organização. Esse juiz, ele está errado. O nome dele é juiz, é para julgar. Ele está errado. O cargo dele está certo. A mulher que foi buscar justiça a esse juiz está certa, porque ela não tinha ninguém para cuidar do caso dela, e ela vai ao Estado para o Estado cuidar do caso dela. Ela está honrando, ela está indo, buscando ajuda a quem de direito. Ela tem direito, esse homem tem obrigação de atender ela. Ele é que não está executando o trabalho dele com fidelidade. Ele é que nem o administrador desonesto. É um juiz corrupto, egoísta e Deus. Ué, por que a gente vai dar autoridade para esse tipo de juiz, então? A parábola, a parábola, ela não traz todas as respostas e nem todas as realidades. A parábola está clara dizendo: uma pessoa que é juiz, que deveria julgar, não está julgando, porque é corrupto, porque é insensível. A parábola diz um funcionário público que não atende as pessoas. A parábola está dizendo isso. Por que a gente vai dar autoridade? Não. A parábola diz que essa função de juízo, ela é pura, tem que ser verdadeira, ela tem que ser honrada. Não estou entendendo nem o que a gente está discutindo mais, então. Ó, tá muito bom. Tu acha que alguém devia estar batendo palma para quem mandou cortar a cabeça de João Batista? Não. Tu acha que a gente tinha que estar batendo palma para Pilatos porque mandou crucificar Jesus? Não. Então é isso que eu tô falando. A gente não pode dar a gente não autoridade. tá- A gente não pode transferir a autoridade que é de Deus e de Jesus para outras pessoas. É só isso que eu tô falando. Você não está... Eu estou falando porque você disse essa frase aqui: a gente não deve ceder às pressões da sociedade. Isso é a gente se colocando no lugar de Jesus. Eu acho que como Que cristão pode... também. Hã? Como cristão, a gente também não deve ceder à pressão da sociedade. A sociedade Sim, sim. não fala para eu beber, não fala para eu sonegar imposto, não fala para eu ter um monte de mulher se eu puder. Não é isso que o mundo fala? Sim, sim, Eu não posso ceder a essa pressão. sim, filhinho. Mas olha só, entenda uma coisa. A parábola, ela tem um retrato, ela tem um quadro assim. Essa parte do juiz é a parte da realidade que acontece e que é um mau exemplo do juiz. E é um bom exemplo da mulher, a persistência dela. Essa é a parte. A parte de Jesus tem gente cristã, justamente assim como a juíza, assim como a viúva estava pedindo ao juiz uma causa que era justa, no caso que Jesus falou, dos seus escolhidos, estão pedindo a ele coisas justas.
É uma pessoa clamando por cura de doença, é uma pessoa clamando por emprego, é uma pessoa clamando por conversão de filho desaparecido. Não tem ninguém nessa parábola pedindo coisa errada. A viúva está pedindo coisa certa e os cristãos, depois que Jesus fala dos escolhidos, estão pedindo coisas certas. Aí as pessoas pedindo coisas certas vão pedir para Jesus e ele vai atender. É o que está escrito. Eu vou atender. Não é pressão. Eu logo atendo, logo converso e começa o processo. Agora, o resultado físico, material que essa pessoa está pedindo é que pode demorar. Parece demorado, mas não demora. É depressa. Então, nessa parábola, não tem gente pedindo coisa errada. Eu entendo o que você fala, mas vejo de outra forma. Olha só, deixa eu completar. Pode ser que tenha, e Jesus está dizendo, que clamam de dia e de noite. A pessoa que clama de dia e de noite não está clamando por um carro zero, não está clamando para poder ir beber. Não tá clamando, ela está clamando por necessidades básicas dela. Deixa eu compartilhar Mas continua. aqui a minha tela. Imagina aqui uma situação, Henrique, onde eu tenho um filho, ele bebeu, atropelou alguém, matou alguém. Aí essa viúva está falando assim: ajude-me a julgar o meu caso contra o meu adversário. Ou seja, eu estou errado, ajude-me a me livrar dessa coisa errada que eu fiz. Aí eu perturbo tanto o juiz, e aí como ele não teme a Deus e não respeita a Deus, ele não tem compromisso com fazer o que é certo. Aí, para ela parar de aborrecer ele vai lá e dá uma sentença a favor dela. Porque se ele não fizer isso, ela não vai parar de vir me abolar até acabar comigo. Tá vendo como é que cabe essa interpretação também? Ela também tem lógica. Ela também tem lógica. Não. Olha só. Entenda uma coisa. É o que eu estou te falando. A parábola tem um quadro, ela tem uma realidade dela. Essa viúva está certa. Ela não está querendo corromper o juiz. Ela está certa, a causa dela é justa. Isso, ponto final. Não se pode colocar uma causa injusta, uma pessoa querendo... Aí a pessoa comprar o juiz, Aí a pessoa, quando vai num juiz desse, com uma causa errada, simplesmente diz assim: eu vou te pagar tanto. A primeira vez que a pessoa vai chegar nesse juiz de corrupto, vai dizer assim: eu vou te pagar tanto para você me livrar desse acidente que eu matei uma pessoa. O juiz logo vai atender, porque é um juiz corrupto e egoísta, vai querer o dinheiro. Ué, então, por isso que eu levei o meu pensamento para esse lado, porque se ele não temia ninguém e ele não respeitava ninguém, ele não tem compromisso nenhum com a justiça. Não, ele não tem compromisso nenhum com a justiça. Se alguém for lá pedir para ele burlar a justiça, ele vai atender na hora. Ele não tem compromisso com a justiça. Justamente o contrário. Ele não vai demorar, não vai deixar a pessoa bater na porta dele 500 vezes para corrompê-lo, para dar dinheiro para ele, para ganhar a causa injusta dela. Ele não tem compromisso com a justiça, não teme a Deus nem ninguém. Então, essa mulher... Nesse meu entendimento aqui, sabe por que ele não estava dando ouvido a ela de primeira? Por isso que ela teve que insistir? Porque ele está tão preocupado com o umbigo dele, pensando na vida dele, que ele não está nem aí para ninguém. Nem para Deus, nem para os outros. Sim, querido. Então... Eu estou aqui no meu telefone e alguém quer falar comigo, eu não estou nem aí se essa pessoa está certa ou errada. Mas para eu sair do meu egoísmo, do meu umbigo, essa pessoa tem que me perturbar muito. Então vai aqui, rala. Vai embora. Mas agora que eu procurei aqui na internet interpretações, eu vi que essa é a visão aqui, realmente, que a internet diz que é a certa. Mas, com toda a humildade aqui, né? Eu vejo que cabe também a outra interpretação e ela também faz sentido, mas só invertendo aqui os personagens. Mas aí, isso daí você não é permitido fazer. Aí vou falar que nem a Rayana. Eu não permito, não sou eu que não permito. A própria parábola, ela tem um viés, ela tem um recorte,
que você não pode falar coisas diferentes do que a imagem dela faz. Você está, no seu exemplo, corrompendo o exemplo da viúva. Essa viúva não é um mau exemplo, nem pode ser, nem duvida de ser, ela é um bom exemplo. Ela está buscando a causa justa dela com insistência. Isso você não pode mudar. E o juiz, ao contrário, ele não está vou repetir, o juiz não está nem aí para ninguém para fazer a justiça, para dar trabalho, para escutar o caso dela, para ir lá no fórum e tal. E esse cara não está. Mas quando alguém dá um dinheirinho para ele, para logo bater uma canetada e fazer a sentença dela, ele vai no seguinte, no momento seguinte, porque é egoísta, porque é corrupto. Então ele não está aí para ninguém, correto, justo, mas está aí para todo mundo que é corrupto, que está querendo comprar. E tinha muito isso, porque na Bíblia, Deus fala, não corrompam o juízo, o tribunal, o processo das viúvas. Tinha juiz comprado naquela época. Isaías fala muito disso também. Corromper a sentença da viúva e do órfão. Esse juiz aí. As parábolas, as histórias são verídicas até. Algumas não, que nem o Lázaro no céu, né? Ou a Lázaro podia ser um mendigo lá de perto que Jesus conhecia. Então, as parábolas, as histórias são reais. São reais, coisas que acontecem, para a gente tomar o exemplo do símbolo. Entendeu? Então, então, são as duas coisas que você falou aí. O juiz ceder, que não deve ceder, e cedeu, e a viúva que colocou autoridade em quem não tinha. Ela não podia fazer nada, ela tinha que buscar autoridade. Ela não sabia que o juiz era daquele jeito. Se tivesse outro, ela ia lá no outro, no melhor. Mas ela ficou nesse, porque a parábola quer dizer isso. Insistência. Perfeito. Né? Beleza. Muito bom, cara. Muito bom. Agora eu fiquei com dúvida. Tá, exemplo, fala. Você limitou aqui a minha inspiração com base na parábola. E o juiz, Aí eu vejo em vários lugares falando que Deus se revela conforme a gente lê a palavra. Aí já é o caso de Jesus. E quanto mais a gente lê a palavra, mais ele se revela. O juiz, eu estou falando, repetindo, a parábola é hermética. É aquilo ali que Jesus disse, orar sem cessar, nunca esmorecer. Pá. Exemplo bom da viúva, exemplo ruim do juiz. Pá. Acabou. Agora, o que Jesus faz com a gente é o que eu falei, é abrangente, é infinito. Aí cabe o que você falou até. Uma pessoa que clama egoisticamente por uma coisa que não é boa para ela. Por exemplo, a mulher clamou por um namorado, quero casar, Senhor, quero casar com um cara. E Deus sabe que esse cara não vai ser bom para ela. Esse cara já é casado, esse cara já é casado. Ou então o cara está enganando ela. E ela está achando que não está. Ela clamou a Deus, Senhor, me faz casar com esse cara, por isso eu gosto dele. Aí Jesus fala, não vou não vou atender, não vou ser pressionado pela sociedade por você. Não, Jesus não é pressionado por ninguém. Aí você está certo, você coloca essa parte da pressão da sociedade está corretíssima quando se trata da parte de Jesus. Mas não Jesus como exemplo. E nós somos o exemplo de Jesus, nós somos imitadores de Cristo. A gente não... Então, o que eu estou falando é que você mudou de lugar o exemplo, o objeto do exemplo, que não é o juiz, nem a viúva, é Jesus e somos nós cristãos. É o exemplo inclusive você falou certo. Você está falando que o juiz é Jesus? Não. Estou falando que o juiz é um exemplo do anticristo, de anti-Jesus, o oposto de Jesus.
Então, você colocando as suas Então, ideias, como é que a viúva ela vai dar autoridade para o anticristo? ela não. Por quê? A viúva não deu autoridade para o anticristo. Quem deu a autoridade para esse juiz aí foi Deus. Lá na terra, lá no Velho Testamento, toda a autoridade era instituída por Deus. Então, olha aqui da onde é que está vindo a minha dúvida, né? Se ela, se ela desse autoridade para quem era para dar, que era para Deus, ela estaria orando para Deus. Deus, ajude-me e me dê justiça contra o meu adversário. Não ia pedir para o juiz. Se eu quero dar autoridade para a pessoa certa, eu vou pedir para Deus, porque a oração é uma arma muito mais poderosa do que qualquer coisa que eu faço no mundo físico. Agora eu estou rindo de satisfação. Porque não é Querido, isso que tu me ensinou, que o mundo espiritual ele é muito maior do que o mundo físico. Eu não tenho que ficar clamando para juiz de vara nenhuma, eu tenho que orar para Deus para eu ter justiça. Tá errado isso? Não. Mas você tem que deixar claro que olha só, vamos separar aqui uma coisa. O exemplo dela, da viúva, com esse juiz. O juiz tinha a obrigação de atender a ela. E não atendeu. Então, nessa outra meditação sua, você não fala, não tem. Olha, você está correto, mas o seu exemplo não fala de direcionamento de oração. O exemplo, a lição, não é para quem você vai orar. Também tem essa outra coisa particular das parábolas. As parábolas dizem alguma coisa só e não dizem tudo, não querem explicar tudo. Mas a parábola, ela não. Assim, Entendi o que você história de falou. orar para Deus, isso para mim é um princípio. Então ele tem que estar presente em tudo. Sim, Então, por mais que não esteja na parábola, como é um princípio, sim, isso está presente. tá. Então, olha só. Agora eu estou entendendo o que você falou, que você está relacionando, sim, a viúva como exemplo de pedir. A parábola está dizendo, a viúva pediu para a pessoa certa. Aí você coloca para Jesus um exemplo de uma pessoa que pediu para uma pessoa errada. Você está tirando lições da parábola que são pertinentes. Não estou dizendo que você está errado, não. Olha só o que você falou. Não está que nem os juiz aqui concordando comigo para não te aborrecer. Vou despachar logo, que já são 9h24. Não. Não, é porque agora eu entendi a sua questão. Então tá, a pessoa, olha, é físico o negócio, é matemático. Você pode confundir, assim como você me confundiu, você pode confundir os seus leitores sobre isso, porque inclusive, Ulisses, essa parábola só tem 2 parábolas de 40 e tantos que Jesus foca na lição antes. Jesus falou essa parábola para orar a Deus sem cessar e nunca esmorecer. A lição dessa parábola é orar a Deus. Então você coloca um exemplo de pessoa que está orando para outra coisa,
entendeu? Confunde. Não é que seja errado, não. Você está certo. A pessoa vai dar autoridade. Isso que você está falando tem outros textos. A pessoa foi. O Israel foi obter proteção contra os inimigos, outras nações, com o Egito. Aí Deus falou: você não pegue, você confie em mim e lute sozinho. Não pegue reforço com o Egito, não, que é uma cana, é uma bengala de cana pontuda. Você vai furar sua mão. Deu errado. Então é isso que você está falando. Buscar ajuda em quem não tem autoridade, que não é o plano de Deus. Você está correto. Só que, para ficar tudo mais cristalino, as lições que a gente tira extra, essa parábola, devem se direcionar ao texto dela, assim, ao que ela se propõe. Agora entendi sua questão. A gente não deve... Agora, essa em relação à viúva que foi buscar em lugar errado, que deu autoridade, em vez de buscar em Jesus. Então, você não pode, nessa parábola, colocar a viúva orando para Jesus. Não dá. Porque a viúva é um exemplo, é uma figura nossa. Então, você deve orar. Nós não podemos orar para outras pessoas. Nós temos que orar diretamente para Jesus. Uhum. E eu já tô achando que esse exemplo seu tá bom para explicando assim, que não fale de viúva orando para Jesus, porque aí você confundiu. Mas porque a viúva não está orando para Jesus, a viúva está orando para um juiz iníquo, entendeu? Exato. Então você tem... E assim, ela tá pedindo para julgar contra o adversário dela. Na verdade, a gente deveria pedir para o julgamento ser a vontade de Deus, que é a verdade, que é a Peraí. justiça. Aí, tá vendo? Entendeu? Isso daí que eu estou falando, que você está assim, especificando muito. A parábola, a história tem que ser muito clara. Ela não pode ter outra história na parábola. A parábola da viúva é que ela estava certa e o juiz é que estava errado. Ela estava certa, julgar o ganho de causa dela. Então, não cabe aqui uma pessoa que vá buscar. Tanto é que Jesus mesmo, depois, o que ele falou? Ele não falou de crente pedindo coisa errada. Ele falou escolhidos clamando de noite das suas necessidades. Jesus deu o exemplo para nós, aplicou o exemplo da viúva e do juiz para esses dias de hoje, dizendo: assim como eu vou fazer, Deus faz o contrário desse juiz aí. Se o juiz não impede, se o juiz não dá a palavra, se o juiz não atende, Deus vai atender logo na primeira seu pedido, para os escolhidos, meus filhos, meus queridos, que clamam dia e noite sobre as suas causas. Então, não tem causa errada aí. Primeiro, não tem causa errada aí. E outra coisa, não tem pressão da sociedade, você olhando o exemplo de Jesus, do juiz. O juiz tem que ceder à pressão. É obrigação dele. A ceder os apelos daqueles que vão a ele, é o trabalho dele. Agora, Jesus não. Jesus não tem que ceder, e nós, como seres evangélicos cristãos, também não podemos ceder, como você falou. Ceder, vamos ali, vamos pegar isso aqui, vamos fazer uma coisa errada. Não vamos ceder, não. Entendi. Beleza, então. Mas isso, essa coisa de alguém ceder à pressão da sociedade, para quê? A outra coisa diferente que você falou, essa questão aqui é quando alguma causa chega a Jesus, ou quando alguma causa chega a gente
a gente deve atender quando a causa é justa. Vamos até ali, vamos abençoar uma pessoa, vamos visitar uma pessoa que ela está precisando. Vamos sim. Agora, vamos ali beber até cair bêbado? Não é uma causa justa. Não é a causa da viúva. Também não pode. Isso é um desejo da pessoa, isso é uma tentação. Isso é outra coisa, isso é outra parábola. Entendeu? O exemplo, a figura da viúva são causas existenciais, conversão, doença, emprego, harmonia no lar, drogadição, vícios. Quero me libertar. Então, já estou dizendo que a sua ideia não é boa, não. De volta. Já voltei à minha explanação inicial. Entendi. Né? Então tá. Quer fazer a oração então para a gente terminar? Sim. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa riqueza. Obrigado pela mente do Ulisses, Senhor. Assim, que vai a fundo, que vai nas opções, vai, Senhor, nas suas indagações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, nesse momento, guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E a Tua Bíblia, a Tua Palavra de Deus é o nosso guia. Obrigado, Jesus. Que o Nathalie também seja abençoado nessa aula dele, e que o Ulisses também seja, que nós sejamos também abençoados por essas parábolas, como nós já estamos sendo. Obrigado, Jesus, por esse encontro, por essa comunhão, por esse fortalecimento de fé, por esse fortalecimento de amizade, de vidas. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Continue nos guiando através do Ulisses, continue nos guiando através do Nathalie, continue nos guiando através de mim também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, querido. Tá tranquilo mesmo ou quer falar mais? Eu agora estou tendo um outro entendimento do papel do que é uma viúva na Bíblia. A viúva, ela é uma vítima. Sim. Então a premissa de que ela é uma vítima, ela não pode afligir mal as pessoas. Por isso que a intenção dela não seria fazer nada de errado. Então quando ela pede justiça, ela quer o bem. Aqui, ó. Olha aqui, eu aqui. Correto? Queridão, veja bem. Olha, isso é o correto, isso é o que Deus quer, isso é que Deus... você está correto. Só que não totalmente, porque Paulo diz assim, vocês ajudem as viúvas nas suas necessidades, lá na igreja. Mas aquelas viúvas jovens que ficam de fofoca, de casa em casa, vocês não ajudam. Ou seja, você falou uma coisa certa que serve para todas as pessoas. O órfão também, o estrangeiro também, são pessoas necessitadas, mas assim como os pobres de hoje, são pessoas necessitadas, mas tem muito pobre soberbo, tem muito pobre que engana, preguiçoso, não é assim? Então você está corretíssimo, eu só estou rindo aqui porque eu tenho que dar esse adendo, porque não é um quadro, não é uma foto genérica, geral e certa, 100%. Mas com certeza, é pobre, né? Deus são os necessitados do mundo. Pobre, estrangeiro, o cara chega no país distante, não sabe nada, não sabe a língua, está perdidão. O órfão que perdeu o pai e a viúva que perdeu o marido. Você está correto. Entendi. Tá bom, bom, querido. Um beijo, um abraço. Tá bom. Foi muito bom. Um abraço, querido. Obrigado. Muito bom, tchau.